Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Otto Hightower nasceu na Torralta, a fortaleza ancestral de sua casa, no centro de Vila Velha, em algum momento anterior ao ano 76 após a conquista, como filho do senhor da Torralta com sua senhora esposa. Sabe-se então da existência de apenas um irmão mais velho de Otto, que viria em tempo a se tornar o Lorde da casa após o falecimento do pai, e pouco e ainda menos é sabido sobre outros irmãos, irmãs e parentes dele à época. As informações sobre a infância e juventude de Otto são igualmente escassas, e os primeiros registros sobre sua vida já nos vêm dos tempos em que ele era um homem adulto e um cavaleiro ordenado. Com cerca de 25 anos, Otto já era um homem bem conhecido nos reinos, considerado altivo, sagaz, metódico e competente, embora fosse também algo dominador e impositivo, gostando de manter sempre o controle sobre suas atividades e seus arredores. Ele já contava então com uma filha, Lady Alicent, nascida em 88 após a conquista, e com um número não definido de filhos, dos quais conhecemos o nome apenas de um, Gwen, que era mais jovem do que a irmã e que viria a ser ordenado cavaleiro por seu próprio direito. No ano 101 após a conquista, Otto foi convocado à corte por ninguém menos do que sua graça, o rei Jaehaerys I, para servir como sua nova mão após a trágica morte do príncipe Billan, que vinha servindo na função até então. O rei encontrava-se então velho e devastado pelas mortes tanto de Billan quanto de sua própria esposa, a rainha Alysanne, e por isso vivia seus dias mergulhado na melancolia, até o ponto de acabar relegado à sua própria cama. Com isso, Otto se tornou em essência o governante dos reinos durante os últimos 2 anos do governo de Jaehaerys, e enquanto ele tratava das questões administrativas em nome do rei, o cavaleiro colocou habilmente sua própria filha para servir como a cuidadora de sua graça, aliviando suas dores e provendo companhia e suporte para Jaehaerys, o que fez com que ela angariasse a simpatia de todos na corte, em especial daquele que viria a ser declarado como o herdeiro real, Príncipe Viserys. Como Otto serviu bem durante seu período como mão de Jaehaerys, ele foi mantido no cargo com a ascensão de Viserys ao trono, em 103, mas não demorou muito até que Otto encontrasse problemas na nova administração, tendo se tornado um amargo rival do irmão mais jovem do rei, Príncipe Daemon, um homem tão altivo e ambicioso quanto ele próprio, e que também ansiava por cada vez mais poder para si. O príncipe fora apontado como mestre da moeda da corte, mas Otto maquinou para convencer o rei a destituí-lo da posição, e assim o fez novamente quando Daemon foi apontado como mestre das leis, tendo sucesso mais uma vez, pois queria acima de tudo ver o rival longe da alta cúpula do poder. No entanto, Otto lamentaria essa campanha contra Daemon mais tarde, quando o príncipe acabou angariando uma posição de ainda mais poder para si. Ele foi nomeado pelo irmão como comandante da guarda da cidade de Porto Real, liderando 2.000 vigias e guardas responsáveis pelo patrulhamento das ruas da capital. Nem é preciso dizer que tal posição lhe conferiu ainda mais influência do que jamais tivera antes, para o desgosto de Sir Otto, e Daemon, para piorar, desempenhou muito bem sua função, tornando-se o maior símbolo da lei e da ordem dentro da capital, ao ponto de passar a ser conhecido como o príncipe da cidade. Sir Otto temia Daemon e expressava tais medos em suas correspondências com seu irmão, o agora senhor da Torralta, afirmando que, caso subisse ao trono, o príncipe poderia vir a se tornar um segundo Maegor o Cruel, mergulhando o reino inteiro no caos. Por isso, ao menos naquela altura, Otto desejava que Viserys tomasse como herdeira sua filha Rhaenyra, e não Daemon, considerando essa uma solução muito mais segura para a complicada questão sucessória. Contudo, as coisas logo tomariam outro rumo nas vidas de Otto e de Alicent. No ano 106 após a conquista, pouco após Rhaenyra ser de fato declarada como herdeira oficial de Viserys, a esposa de sua graça, Rainha Aemma Arryn, faleceu, e Alicent foi a escolhida para se tornar a segunda esposa do rei, provavelmente devido ao soberbo trabalho que fizera cuidando de Jaehaerys em seus últimos anos, angariando o carinho de Viserys no processo. Além disso, a filha de Sir Otto era naturalmente uma escolha inteligente como rainha, trazendo assim uma das casas mais ricas e poderosas dos reinos para o seio da família real, e garantindo o continuado apoio Hightower ao governo.
Mas isso logo causou problemas, pois agora que Alicent era a rainha, seus filhos estariam aptos a entrar na linha sucessória ao trono, fato que Otto lembrava constantemente a sua graça, insistindo que o filho mais velho do novo casal real, Aegon, nascido no ano 107, deveria ser declarado como o novo príncipe de Pedra do Dragão em detrimento de Rhaenyra, pois as leis dos reinos eram muito claras ao determinar que o herdeiro ao trono seria sempre o filho mais velho do sexo masculino, e que a filha mulher mais velha apenas subiria ao trono na falta de irmãos vivos. Viserys, no entanto, nem quis ouvir falar no assunto, já tendo tomado sua decisão e se mantendo firme sobre ela. De fato, as discussões motivadas por essa questão se tornaram um estorvo tão grande para o rei que, em 109, ele chegou a destituir Sor Otto de sua posição como mão, por considerar que ele vinha insistindo nesse tema com vigor demasiado, aborrecendo sua graça. Diante disso, e sem mais um papel a desempenhar na corte, Sor Otto partiu da capital e retornou à Vila Velha, presumivelmente frustrado por seu insucesso em convencer Viserys. Mas a semente que ele e Alicent haviam plantado germinaria em breve, com o surgimento na corte de um partido da rainha, por assim dizer. Um grupo de nobres poderosos que apoiavam a pretensão dos filhos de Alicent ao trono e que logo ficariam conhecidos como os Verdes. Sor Otto só voltaria à corte no ano 120 após a conquista, depois que Lord Lionel Strong faleceu, e Viserys o convocou para preencher a posição vaga de mão uma vez mais. Uma vez de volta ao centro dos acontecimentos, Otto notou que as animosidades entre a facção que defendia os direitos de seus netos ao poder e a que defendia o direito de Rhaenyra ao trono, conhecidos como os Negros, havia escalado ainda mais, e por isso ele não demorou a começar novamente suas maquinações, com vistas a fortalecer a posição de sua facção e a influência de sua filha enquanto rainha por sobre os cortesãos. Sor Otto era o principal conselheiro da facção, sendo a essa altura já mais velho e mais sábio, e embora fosse sagaz o suficiente para não voltar a insistir com o rei diretamente sobre a questão da sucessão, ele ainda assim passou anos planejando laboriosamente os passos que deveriam dar quando o momento crucial chegasse. Esse momento veio em 129 após a conquista, quando Viserys I finalmente faleceu. Sor Otto, sua filha e seus apoiadores mais próximos se aproveitaram desse momento e do fato de Rhaenyra se encontrar então longe da capital para agir depressa, ignorando por completo o desejo póstumo de Viserys e coroando Aegon como segundo de seu nome, para assegurar a posse do Trono de Ferro para os Verdes. Isso, naturalmente, não passaria sem uma resposta à altura da facção rival, e em pouco tempo, a guerra civil conhecida como a Dança dos Dragões estava oficialmente declarada. Sor Otto se tornou naturalmente a mão do novo rei declarado, e seu primeiro ato foi aparentemente ordenar que Lord Lyman Bisbury, o único dentro do pequeno conselho a ainda defender o desejo póstumo do rei falecido de coroar Rhaenyra, fosse atirado às celas negras, para calá-lo. Ele também tornou seu filho Gwaine no segundo em comando dos homens da guarda da cidade, abaixo de Sor Luthor Largent. A determinação de Otto em derrotar os negros foi ainda mais intensificada pelo fato de Daemon, seu odiado rival, ser agora um dos principais comandantes dos mesmos, tendo se casado com Rhaenyra após a morte de sua esposa e do marido da princesa. Depois da morte do príncipe Jaehaerys, filho de Aegon, pelas mãos de assassinos enviados por Daemon, o rei enfurecido ordenou as execuções de todos os caçadores de rato na capital, já que um dos assassinos ocupava essa função, e Sor Otto, em resposta, precisou trazer uma centena de gatos para soltá-los na corte, como medida para impedir que os ratos tomassem conta do castelo, já que agora não havia quem os caçasse. Outra medida de Otto no contexto da guerra foi se aproximar de outros dos poderosos inimigos que Daemon angariara durante suas andanças, os líderes da Triarquia das Cidades, o Reino das Três Filhas, uma coalizão das cidades livres de Lys, Myr e Tyrosh, procurando atraí-los para a guerra ao lado dos Verdes, em nome de sua inimizade compartilhada com o príncipe. O cavaleiro conseguiu convencê-los, e os navios da Triarquia foram cruciais na quebra do bloqueio naval imposto à capital pela frota Velaryon durante a Batalha da Goela. Contudo, quando Otto tentou cortejar também o príncipe Corren Martell, senhor do Principado de Dorne, não foi bem sucedido e não conseguiu atrair seu apoio e suporte para sua facção, com Dorne permanecendo neutro durante o conflito. Infelizmente para Otto, o rei vinha se tornando cada vez mais impaciente com seus métodos, que ele considerava vacilantes e pouco efetivos, além de não rápidos o suficiente. Enquanto Daemon capturava a grande fortaleza de Harrenhal, Otto parecia apenas estar circulando pelos altos rincões do poder em busca de amizades e banquetes, ao invés de combater de forma efetiva o inimigo, e por isso, Aegon determinou a destituição de Otto do cargo de mão, colocando em seu lugar Sir Criston Cole, um homem muito mais dinâmico que ele acreditava estar mais à altura de combater Daemon.
Alicent naturalmente tentou intervir em favor do pai, mas sem sucesso, e por isso Otto se viu mais uma vez sem uma ocupação de poder na corte. O tempo eventualmente vingaria Otto, no entanto, quando seus esforços diplomáticos deram frutos, auxiliando na aparente vitória verde no contexto geral da guerra, mas ele não viveria para testemunhar isso, pois tal como ele mesmo previra, após a queda da capital para os negros em 130 após a conquista, Sor Otto foi precisamente o primeiro homem a ser decapitado por ordem de Rhaenyra, pelo crime de alta traição, falecendo de maneira melancólica para alguém que fora outrora o senhor em exercício dos reinos, em torno dos 54 anos de idade, sem conseguir testemunhar o desfecho da Guerra Civil.